São Paulo Apóstolo. Biografia de São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo 0567 foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo e autor de 14 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo Apóstolo, também conhecido por Paulo de Tarso, nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje uma região da Turquia, por volta do ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozava dos privilégios da cidade romana, ao nascer recebeu o nome de Saulo do hebreu, que mais tarde alterou para Paulo do latim. Depois da conversão e do batismo, Paulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Paulo tornou-se tecelão. Ainda adolescente, foi enviado para Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no Templo de Salomão, que havia sido reedificado e embelezado pelo rei Herodes I o Grande. Membro da seita ortodoxa dos fariseus, como seu pai, durante 5 anos, foi educado como discípulo de Rabban Gamaliel, rabino influente e de renome. Nesse período, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. A maior parte dos judeus, inclusive Paulo, não acreditava ainda que aquele fosse o Messias. Além de cidadão romano e seguidor fiel de sua formação judaica, Paulo era também um soldado do imperador Tibério, cuja função era a de perseguir as primeiras comunidades cristãs. No ano 34 da era cristã, Estevão, membro da comunidade cristã de Jerusalém, olhou para o céu e disse: "Estar vendo Jesus, de pé à direita de Deus." Foi então arrastado e apedrejado. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. At 758, Saulo era um daqueles que aprovavam a morte de Estevão. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jesus. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para colocá-los na prisão. At 813, visão. No caminho para Damasco, uma luz intensa do céu o cercou, e ele caiu no chão, onde ouviu uma voz dizer: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" A revelação. A voz identificou-se como Jesus e o fez entender que, ao perseguir os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. A consequência. A experiência o deixou cego, e ele foi guiado até Damasco, onde ficou 3 dias sem ver, comer ou beber. O papel de Ananias. Um discípulo enviado. Deus enviou Ananias, um discípulo em Damasco, para encontrar Saulo e restaurar-lhe a visão. Restauração e batismo. Ananias pôs a mão sobre Saulo. Ele recuperou a visão, foi batizado e, impressionado com a transformação, abraçou a fé cristã.